Olha, gente, como estão muito gêmeas. Oi, galera. Tudo bom? Aqui é a sintonia do Espírito Santo. Das Anas. Vem pro Jabajá. Os meus dias não estão perdidos, eles têm sentido e direção. Eu não vivo por aí. Eu tô fazendo vlog, parece que eu tô fazendo vlog, gente. É pra perspectiva de cada um, entendeu? Cada pessoa vai fazer a sua perspectiva no vlog. Nossa, ele não olha pra câmera, ele olha pra lá. Eu tô olhando... O cara não olha pra câmera. Ele olhando cara de paisagem. Outros gêmeos, gente. Outros 2 gêmeos. As Anas também estão gêmeas. Agora vocês estão gêmeos também. Ele não tá todo mundo muito confortável com o vídeo, né? Na minha cara. Convida a todos a unirmos-nos espiritualmente ao Jubileu da Juventude que acontece em Roma. Ter comunhão. Para Deus. É aprender, como diz São João Paulo II, a abrir, ou melhor, a escancarar as portas da nossa vida para que Deus possa entrar. É deixar que Deus mesmo, viver a fé, é deixar que Deus mesmo venha nos ensinar. Que Deus mesmo venha nos formar. Que Deus mesmo... Percorrendo em mim teu sangue, Deus. Estou em comunhão. Ele tomou o cálice em suas mãos. E dando graças novamente, o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Alguém dirá que Deus tão grande assim não se dá. Vivendo a experiência completa aqui no Jubileu da Juventude. Dá oi pro vlog. Agora ela chegou aqui na praça da Basílica de São Pedro. A gente tá esperando o Papa Leão chegar, gente. Ele vem. Chamaram naquela vez, né? Eu acho que foi domingo. Não vem? Aí ele foi. Eu fiz um tweet convidando. Tu fez o tweet? Tu fez o tweet convidando o Papa Leão. Vambora. Contar até 5 pra comer rápido. Eu tava falando pra ela, Chu, que a gente tá aqui na Basílica de São Pedro, entendeu? Esperando o Papa Leão chegar. Entendi.
Seja bem-vindo, Espírito Santo. O meu coração é o teu lar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. A minha casa é também tua casa, a minha família é o teu lugar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. O meu coração é o teu lar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. A minha casa é também tua casa, a minha família é o teu lugar. Possamos estar unidos e muito atentos ao que vamos aprender com... Você agradecer esse tempo de presença. Talvez ela nem está aqui hoje. Talvez foi só um empurrãozinho para você entrar e ela saiu. Que às vezes acontece. Mas teve alguém que veio primeiro. E a segunda palavra que eu queria te convidar a pensar, depois de receber esse tesouro, essa herança, é de reavivar os dons de Deus. São Paulo, ele continua exortando Timóteo para que agora que ele recebeu essa herança, para que agora que ele recebeu esse tesouro, ele não deixe morrer. Ele não pare, não deixe parar a obra. Ele não deixe se apagar essa chama que lhe foi confiada. Bonito, né? Pensando aqui em São Paulo agora. Lá em Roma também, que os jovens peregrinos do mundo inteiro vão passar esses dias, dentro da Basílica de São Paulo, fora dos muros, tem uma chama. Uma chama que dizem que está lá acesa há mais de 800 anos. E que representa exatamente isso, essa chama da fé que não pode se apagar, que precisa de ser comunicada, essa tocha que precisa de ir adiante, espírito de força, um espírito de amor, um espírito de sobriedade. Irmãos, uma boa notícia para todos nós. Deus, essa aqui é a origem da nossa força. Eu rezava muito com essa palavra quando a Priscila compartilhou comigo sobre a força da juventude, né? Que força é essa? Essa força não vem de nós mesmos. Quero falar aqui para os mais jovens, essa força não vem de vocês, mas é a força de Deus que habita em vocês, que habita em nós. É Deus mesmo, é o Espírito de Deus que nos dá essa força que a igreja confirma. Foi bonito acho que foi terça-feira, que foi a abertura, o acolhimento oficial do Jubileu dos Jovens em Roma, e no final da Santa Missa o Papa Leão apareceu de surpresa, né, passou no Papa Móvel, e ele disse poucas palavras aos jovens, mas uma das palavras que ele disse foi: eu espero que vocês sejam uma força capaz de levar a graça de Deus, uma mensagem de esperança, uma luz para a cidade de Roma, para a Itália e para o mundo inteiro. Olha o que o Papa vê nos jovens, olha o que a igreja vê nos jovens, olha o que a Caju vê nos jovens. Uma força, uma esperança, uma luz, não somente para cá, para o mundo inteiro. E hoje nós sabemos de tantas coisas que parecem querer gerar uma juventude que está
frágil, que está fraca. O relativismo dos valores mais importantes, o avanço das ideologias, a divisão, a polarização do mundo, não saber lidar com as frustrações, com os fracassos muitas vezes, a perda do sentido sagrado, as dificuldades enfrentadas nas famílias, tudo isso parece que quer fragilizar os jovens. Mas, irmãos, os jovens não vão encontrar a força, vocês não vão encontrar a força olhando para si mesmo, mas olhando para Cristo. E aqui, estou feliz de ter São João Paulo II aqui pertinho de mim, porque ele dizia, aqui nós estamos na casa de São João Paulo II, não ter medo de abrir as portas a Cristo. Não ter medo de escancarar as portas do coração a Cristo. Essas foram as palavras do Papa no primeiro pronunciamento, no início do seu pontificado. Mas interessante, porque no ano 2000, hoje nós estamos vivendo um ano jubilar, né? 2025. E o último ano jubilar como esse foi no ano 2000 em Roma. E era São João Paulo II que estava reunido com os jovens. E ele falou as mesmas palavras do início do seu pontificado. Não tenhais medo. Abrir, ou melhor, escancarar as portas a Cristo. Abrir os vossos corações, as vossas vidas, as dúvidas, as dificuldades, as alegrias, os afetos. Abrir tudo isso à sua força salvífica e deixar que Ele entre nos vossos corações. Sim, São João Paulo II dizia: permitir que Cristo reine nas vossas jovens existências. Permitir que Cristo entre na vossa juventude. E servir com amor. E ele termina dizendo: servir a Cristo é um caminho de felicidade e de liberdade. Será que eu me sinto livre? Será que eu me sinto feliz? Será que eu estou servindo a Cristo? Será que a minha juventude hoje realmente é ofertada a Deus? Irmãos? Só olhando para Cristo é possível encontrar essa força que os jovens precisam e procuram. Só olhando para Cristo é possível encontrar essa força que é própria da juventude. Que força é essa, meus irmãos? Essa é a força dos jovens que se traduz numa busca pela verdade. O jovem quer conhecer a verdade sobre si mesmo. O jovem quer conhecer a verdade sobre o mundo. O jovem quer conhecer a verdade sobre Deus. Isso é próprio dos jovens. Essa força que se traduz no desejo de amar, de ser amado, num apelo para o serviço. Eu não sei se vocês, jovens, têm esse apelo hoje para o serviço. Mas eu tinha muito. Desde o meu tempo de caju, minha mãe tinha que ficar me cortando do lado todo, porque eu queria ter vários grupos de serviço ao mesmo tempo. Né, mãe? Ela em casa não tinha outro. Quando eu fazia besteira, ela já escolhia um dos grupos que ela ia me suspender por um tempo. Porque a gente quer dar aquilo que a gente recebe. Porque a gente tem uma força de vida que precisa ser comunicada. Porque a mesma experiência que eu fiz com Cristo ressuscitado, eu sinto no meu coração a necessidade de que outros possam viver também. Isso é próprio do jovem. Esse apelo para o serviço, para construir algo novo, bonito. Estou orgulhoso dos jovens que hoje constroem esse algo novo aqui, né? Que fazem parte dessa primeira equipe do Chama Jovem. Tantas vezes o Padre Raul fazia isso conosco também no meu tempo de caju. Às vezes as inspirações que ele tinha no coração, antes de ele levar na militância, ele chamava os jovenzinhos, e ele soprava no nosso ouvido primeiro, botava fogo na gente, depois os adultos tinham que ir controlando as coisas. Mas o jovem quer construir algo novo. O jovem quer fazer parte, quer se sentir pertence. Irmãos, quando o jovem se envolve, quando um jovem de Deus se envolve, se sente parte, ele não tem medo de sacrifício, ele não tem medo de renúncia, ele não tem medo de se dar por algo que ele acredita, por um bem que ele procura. Ele não tem medo de desbravar algo novo, de fazer pela primeira vez, de testar, de assumir riscos, de dizer que sim, pode dar errado, e se der errado a gente vai começar de novo. Será que nós podemos, né? Eu faço aqui esse apelo para toda a Caju, né? Para todos vocês que estão aqui hoje. Será que nós podemos sentir esses traços de juventude nos nossos jovens de hoje? Em cada um de nós. Mas também nos jovens que a gente acompanha. Tudo isso é próprio dos jovens. Mas tudo isso é a força que brota a partir desse encontro.
com a pessoa de Jesus ressuscitado. E aqui claramente também é o papel dos adultos, né? Eu quero falar também para os adultos, para os irmãos mais velhos que caminham também do lado dos jovens. Claro, a família, em primeiro lugar, que precisa incentivar, precisa encorajar, mas os irmãos da comunidade, que precisam incentivar, animar, confirmar, aconselhar. E não é só dizer, vai lá, mas vamos junto, vamos fazer junto. E se não for assim, a gente vai encontrar um Deus, um outro jeito de fazer. Eu penso que as primeiras palavras que eu escutei do Papa Leão agora, no início do pontificado dele, a primeira vez que eu vi ele se referindo aos jovens, ele falava isso. Os jovens do nosso tempo, como de todas as épocas, são um vulcão de vida. Olha o que o Papa dizia. Os jovens são um vulcão de vida, de energia, de sentimentos, de ideias. No entanto, eles também precisam de ajuda, o Papa dizia. Eles precisam de ajuda para fazer essa riqueza crescer. E crescer em harmonia. E crescer de forma equilibrada. E para superar tudo aquilo que talvez em outro tempo impediu seu desenvolvimento. Meus irmãos e minhas irmãs, é tempo de reavivar os dons que foram dados por Deus. É tempo de reavivar a casa, os dons que foram dados por Deus. É tempo de reavivar os dons que foram dados por Deus. É tempo de renovação. O Papa Francisco, num documento que eu amo muito, que é Cristo Vivit, ele falava, não sei se vocês já leram, já se debruçaram sobre esse documento, mas se não, precisam. Todos, especialmente os jovens. O Papa Francisco, ele fala em Cristo Vivit de dois grandes perigos. Cristo Vivit número 35. Ele fala de dois grandes perigos. Quando ele falava dessa renovação que é necessária na igreja, ele falava de dois grandes perigos que nós podemos encontrar na igreja. Talvez possam estar aqui, ou na minha comunidade também. Ele dizia, o primeiro risco, de um lado, existem aqueles que querem envelhecer na igreja. Existem aqueles que querem manter a igreja presa, ancorada lá no passado, travada, torná-la imóvel. Foi sempre assim, tem que ser sempre assim, não adianta mudar, não vai funcionar, não vai dar certo. Mas o Papa fala também de um outro risco, de um outro perigo, que são aqueles que acreditam que a igreja vai ser jovem, cedendo a tudo aquilo que o mundo impõe. Que a igreja vai ser jovem, aceitando tudo aquilo que o mundo lhe oferece. Que a igreja vai ser jovem, escondendo a sua mensagem para imitar os outros, para viver como todo mundo vive, para fazer o que todo mundo faz. E o Papa vai dizer, não é isso. Não é seguindo as modas, as ideologias, as correntes de pensamento desse mundo que a igreja vai ficar jovem, que a comunidade vai ficar jovem. O Papa dizia, a igreja será jovem. A igreja é jovem quando ela é ela mesma. Quando ela recebe a força sempre nova da palavra de Deus, da Eucaristia, da presença de Cristo nos sacramentos e a força do seu Espírito a cada dia. Quer saber o que rejuvenesce a igreja? Palavra de Deus, Eucaristia, presença de Cristo, Espírito Santo, vida fraterna. Isso é o que faz a igreja jovem. A igreja é jovem, o Papa Francisco dizia, quando consegue voltar continuamente em suas fontes. Casa da Juventude, é preciso voltar continuamente em suas fontes. Meus irmãos e minhas irmãs, é preciso voltar continuamente em suas fontes. E o Papa continua. Nós, como membros da igreja, não precisamos de ser sujeitos estranhos, diferentões. Todos nós devemos nos sentir como vizinhos, como irmãos, como amigos, assim como os apóstolos. A palavra dos Atos dos Apóstolos vai dizer que eles tinham a simpatia de todo o povo. Ao mesmo tempo que nós não devemos querer ser diferentões, o Papa diz, nós temos que ter a coragem de ser diferentes, de mostrar aos outros, de mostrar outros sonhos que esse mundo não conhece, que esse mundo não oferece, de testemunhar a beleza da generosidade, do serviço, da pureza, da fortaleza, do perdão, da fidelidade à própria vocação, da oração, da luta pela paz, pela justiça, do amor aos pobres. Tudo isso é o que rejuvenesce, irmãos, a igreja. Essa é a força de uma igreja que se faz jovem, de uma comunidade que se deixa
rejuvenescer. Colhendo, recolhendo no seu tesouro, como diz o Evangelho de ontem, coisas antigas e coisas novas. O Evangelho de ontem falava isso. O reino dos céus é como um pai de família que tem um tesouro de onde ele retira coisas antigas e novas. Nós devemos, irmãos, sim, olhar para o passado, aprender com o passado, valorizar a tradição, conhecer a história, mas também devemos nos abrir ao novo, às surpresas de Deus. Deus, para falar com os jovens do nosso tempo, para falar a essa juventude do nosso tempo, é preciso ter uma pedagogia própria, uma linguagem própria que os alcança, mas sabendo também beber da tradição e da riqueza e do presente que nós recebemos do passado. E aí vamos para o terceiro e último ponto. Eu falava, receber o tesouro, reavivar os dons de Deus. E terceiro, participar do anúncio do Evangelho e gerar outros apóstolos. Por fim, o chamado da palavra de Deus, o chamado de São Paulo aqui para Timóteo, seu filho espiritual, é que para cada um de nós, para cada um de vocês, jovens, o chamado aqui é para não sermos apenas espectadores, é para não ficarmos somente sentados no sofá. O chamado de São Paulo e da palavra de Deus para cada um de nós, irmãos, é para que nós nos tornemos participantes do anúncio do Evangelho. Qual é a tua parte no anúncio do Evangelho? Eu acredito que muitos aqui presentes que fazem parte da comunidade estão felizes de ver esse novo, estão admirados de ver esse novo. Mas qual é a tua parte nesse novo? Qual é a parte que você vai assumir? Que você vai defender? Que você vai dizer, isso aqui pode deixar comigo, eu faço, eu vou. Nós devemos nos sentir participantes do Evangelho, do anúncio do Evangelho. E São Paulo vai dizer, até mesmo participantes dos sofrimentos de Cristo, para gerar outros apóstolos. E olha que bonito, irmãos, essa palavra. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. O que de mim ouviste na presença de muitas testemunhas, confiam a homens fiéis, que sejam idôneos e que possam ensiná-los a outros. Fiel é essa palavra. Se com ele morremos, com ele viveremos. Se com ele sofremos, com ele reinaremos. Se nós o renegamos, ele nos renegará. E se lhe somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. No início, irmãos, dessa palavra, no início dessa pregação, eu dizia, né? Recorda-te de quem te anunciou a fé. Recorda-te de quem te evangelizou. Mas agora eu queria dizer também, para quem você está comunicando a fé? Você que recebeu essa herança um dia. Quem é que você está evangelizando? Você que um dia foi evangelizado. Você que um dia foi arrastado. Quem é que você está arrastando? Lá na tua escola, que estão lá na faculdade, que estão lá no trabalho, que vivem no mesmo prédio. Será que esses jovens, eles se sentem animados pelo teu testemunho também de seguir Jesus? Será que eles podem olhar para a tua vida e dizer, meu Deus, é possível ser jovem e ser de Deus? É possível viver uma juventude sadia, feliz, plena na igreja? Será que as pessoas que olham para a tua juventude hoje, os teus colegas, os teus amigos, eles também se sentem animados a dar os primeiros passos a caminhar com Jesus? A viver uma vida de santidade? Nessa passagem aqui, São Paulo está como passando uma tocha da fé para Timóteo. E ele vai dizer assim, Timóteo, agora é contigo. Timóteo, vai, continua a missão, evangeliza. Tu que agora és apóstolo de Jesus, vai e gera outros apóstolos. É claro que vai ter dificuldades, irmãos. É claro que vai ter desânimo. É claro que vai ter incompreensões. Algumas portas fechadas, talvez. É claro que você vai passar pela cruz, que nós vamos passar pela cruz. Mas nós não vamos ser nem os primeiros e nem os últimos que vão passar pela cruz. Aceita passar por tudo isso para gerar
outros apóstolos. Cadê os jovens aqui da Caju? Os jovens que são da Caju. Vocês querem gerar outros apóstolos? Querem que venha mais jovens depois de vocês? Querem multiplicar essa chama? Aceitem passar pelo caminho dos apóstolos. Aceitem gastar a vossa vida, a vossa juventude. Aceitem se doar a Deus, porque depois de vocês vai vir mais gente. O Papa Francisco, nesse documento do Cristo Vivos, ele diz assim, que o mundo de hoje caminha no escuro. Que o mundo de hoje, sobretudo as novas gerações, sobretudo os mais jovens, parece que perderam o sabor da vida, parece que perderam o sentido da vida, parece que não sabem para onde vai. E se eu não sei para onde eu vou, para onde eu quero ir, vai dizer lá, Alice do País das Maravilhas, qualquer caminho serve. O mundo de hoje, os jovens estão num profundo desânimo, numa noite escura. E o Papa vai dizer, qual é o nosso papel? Ele diz em Cristo Vivos, acender estrelas na noite desses jovens. Esses jovens que caminham no escuro, para eles nós precisamos acender estrelas. O nosso papel é dizer assim, ei, jovem, meu amigo, meu irmão, tem uma saída, tem um sentido, tem um outro caminho, que talvez você ainda não conhece, mas eu vou te apresentar. Existe uma coisa, ou melhor, existe uma pessoa pela qual vale a pena a gente dar a nossa vida. Jesus Cristo. Eu lembro muitas vezes de João Bispo, um santo, Dom Henrique Soares, que ele dizia assim, que por muitos e muitos anos, na juventude dele, ele tinha somente uma única prece. Ele dizia na sua juventude ao Senhor, Senhor, que eu possa dar a minha vida por uma causa que vale a pena. Senhor, que eu possa gastar a minha vida por uma causa que valha a pena. Então esse é o nosso papel, irmãos. É dizer como os primeiros discípulos, vinde e vede. Venham ver aquele que eu um dia encontrei, que também mudou a minha vida. Não sei se foi numa adoração aqui na Caju, se foi num outro lugar, na igreja, numa outra comunidade, se foi no Renascer, numa Páscoa Jovem, mas esse encontro que você fez, tem outras pessoas que estão esperando. Talvez tem jovens hoje que estão desanimados, que estão até mesmo perdidos, e que talvez até pensando em tirar a própria vida. Porque falta você anunciar a alegria. Porque falta você anunciar a esperança. Porque falta você acender essa chama, acender essa estrela. A palavra de Deus vai dizer que nenhuma lâmpada se acende para ficar debaixo da mesa. As lâmpadas são acesas para ficar sobre a casa. Quantas vezes nós apagamos as nossas luzes? Quantas vezes nós nos escondemos por medo, por vergonha, por preguiça, por orgulho? Nós nos anulamos e nós não damos aquilo que nós poderíamos dar, ou aquele que nós poderíamos dar. Mas essa lâmpada, irmãos, precisa de ficar acesa. Nós somos, vocês são essas lâmpadas que precisam iluminar as casas, as escolas, as famílias, os shoppings, as praças. Essa é a força da juventude alcançada por Cristo. Essa é a força e o brilho do Cristo que está vivo, ressuscitado em cada um de vocês. Lá na nossa comunidade, se a gente tiver, quando o Dom Alberto assinou os nossos estatutos, ele nos disse uma coisa, mas eu queria comunicar também aqui para Caju. Nós temos lá como padroeira, uma das nossas padroeiras, a Santa Maria Madalena, que saiu correndo para anunciar a ressurreição. Ele dizia, né, para cada um de nós, que nós devíamos ter como que escrito na nossa testa, eu vi o Senhor que está vivo. Meus irmãos, minhas irmãs, será que as pessoas que te veem, as pessoas que vão te encontrar amanhã de manhã, na escola, ou no trabalho, ou na faculdade, ou na tua casa daqui a pouco, os teus pais vão vierem te buscar, será que eles vão poder ler escrito aqui sobre a tua testa? Eu vi o Senhor, Cristo ressuscitado és a nossa alegria. Cristo ressuscitado és a minha alegria.
És a alegria da minha vida, a alegria da minha juventude. Eu queria que agora nós pudéssemos ficar de pé para pedir ao Senhor essas graças. Chamar também o João para rezar aqui. Nós vamos pedir ao Senhor essas graças de acolhermos os dons de Deus, de sermos renovados na presença, na força de Deus, e de assumirmos também o nosso papel, nosso lugar na missão da igreja, sobretudo para alcançar outros jovens. Vamos fechar os nossos olhos agora, pedir ao Senhor essa graça, mas mais do que pedir, vamos fazer também dessa oração uma oração de compromisso. Vai dizendo aí no fundo do teu coração, até mesmo se você quiser expressar com as tuas palavras, vai dizendo: Senhor, eu aceito esse desafio. Senhor, eu aceito essa missão que tu queres me dar. Eu já entendi que eu não estou aqui só para receber. Eu já entendi que essa força da juventude que precisa se levantar vai passar também pelo meu sim, pela minha coragem, pela minha força, que não vai acontecer sozinho se eu não sair do lugar, Senhor. Por isso eu estou aqui, Senhor. Eu quero te dar a minha juventude, Senhor. Se essa chama apagar, é porque nós não nos tornamos de fato consagrados a Deus. E nós sabemos que a palavra consagrado significa o quê? Separado para o uso de Deus. Existem os consagrados que professam povos, mas todos os batizados também são consagrados. Quer dizer o quê? Separados pelo batismo para o serviço de Deus. Quem aqui é batizado? Levanta a mão. Levanta a mão mais alto. Quanto mais alto for a sua mão, aí eu vou entender que foi chamado pelo Senhor para ser uma chama viva, uma chama do amor de Deus. Você foi consagrado pelo batismo a se comprometer em levar a alegria, o Evangelho, a salvação, a santidade a outros jovens que não estão aqui, mas que estão esperando pela tua visita, pelo teu abraço, pela tua presença. Nós vamos retomar essa música agora e cantar de todo o nosso coração, desejando e decididos de que nós, nessa noite, sairemos daqui de fato uma chama, não uma chama. Sensação final é que a gente tá fazendo o vlog do Chama. É o vlog do Chama. É, sensação final depois das palavras do Padre João Batista. Vai, cada um. A chama tá ardendo. Reviveu. É, pronto. Felicidade. Ai, eu acho que eu chorei tanto que eu não consegui nem mais. Não consegui nem. Gravando pra vocês aqui o making off do padre. Olha ele guardando as coisas na mala dele, gente. Pega os bastidores. É os bastidores, Chama. Olha, agora aqui a galera batendo um papinho depois da pregação, gente. É isso, Carol? É o vlog. Ah, é do YouTube? É o Que vlog. lindo! Oi, amigos. Foi muito bom. Muito incrível. Amei, juro. Não, é o vlog, é o make off do vlog. É o making off do vlog. É, olha a blusa, gente. E aí, tia, o que a senhora achou? Foi maravilhoso. Os jovens de hoje estão de parabéns. E que o evento só sucesso. Muito bom. Pronto. Paraclitou, Consolador, Fogo Suave, Arrebatador.